eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma jarra com suco de laranja e algumas laranjas. O texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 22, versículos 36, 37, 38 e 39, que dizem assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui pela jarra, que eu acho que é o elemento um pouquinho mais elaborado que a gente tem, principalmente essa parte aqui de cima. Vou usar um pincel número 8, não tá aparado, e vou passar clareador aqui nessa área do vidro, na área que tem aqui a transparência. Eu vou passar ali e já vou passar aqui na alça também, que também é uma transparência. Você viu que eu tô preenchendo bem? E você pode usar também o diluente. Aqui já é a espuminha, né, do suco, então eu não vou passar. Nós vamos pintar tudo e depois a gente faz essa parte aqui de cima, porque vai aparecer. Agora eu peguei o pincel 2, pequenininho, e vou trabalhar com o branco e com o cinza chumbo. Se você não tem cinza chumbo, só faça uma misturinha de branco com preto, que fique um cinza bem escuro. Assim, eu vou colocar o branco nessa área aqui, ó. Lembrando que se você tem o diluente ou o clareador, você não precisa colocar muita tinta. É só mesmo um pouquinho. Um pouquinho aqui também. Essa beirada aqui é toda escura, mas a gente põe depois. Já vou colocar aqui na alça também. A alça tem aqui, ó, um pouquinho. Eu fiz até uma ranhura aqui, para não me confundir. E aqui. Pronto, lavando o pincel. Antes de trabalhar com o cinza, eu vou colocar um pouquinho do azul hortênsia aqui, ó, nessa área. É só um pequeno reflexo que tem aqui. Fiz uma sujeirinha de azul. Agora, o cinza. O cinza, ele vem aqui, ó, toda essa volta. Isso daqui é a beiradinha da jarra, tá? Tem que ficar assim bem certinho. Trabalha com o pincel mais de pé e faz a borda bem certinha. Certinho que eu digo assim, não pode ficar crespo e não pode ser ondulado. Aqui, ó, isso aqui são manchas do brilho. Então, você faz assim, você coloca a tinta no espaço e dá uma passadinha de pincel bem em cima do risco, daquela linha que ficou. Quer ver? Aqui, ó, coloco a tinta, aí eu dou uma batidinha de pincel para ficar irregular. Isso aqui, ali tem que ficar bem retinho, bem certinho. Essa parte aqui nós vamos fazer depois, porque agora a gente ainda não fez o que tá por trás. Como é uma transparência, ele tem que ficar na frente da espuminha do suco que tá ali. Eu já vou colocar aqui também o cinza. Ó, já tinha o branco, tem uma linha bem certinha.
Eu vou passar o pincel sujinho em cima daquela linha para dar uma quebrada. Não desmanchei total. E agora aqui. Aí, agora aqui a gente tem uma sombra assim, ó. Aí eu já venho com o pincel quase limpo, tirando essa linha aqui, ó, de leve. E aqui também, de leve. Essa parte aqui por fora, aqui também tem. Aqui também a gente quebra assim um pouquinho. E essa parte aqui de fora eu vou passar, o meu pincel tá sujinho de cinza que eu usei aqui. Então, eu vou passar ele aqui em cima do risco e por cima do branco, mas só na borda, só no contorno. Aqui também eu tenho um pouquinho do azul. Ó, dei uma pinceladinha só. Isso. Agora a gente vai preencher essa área aqui, menos esse espaço. Preencher aqui e aqui com o marfim. Eu não vou colocar o clareador. Ó, é essa área e essa área. Preserva essa linha. Eu vou usar um pincel um pouco maior, vou pegar um pincel número 6, aparado. Agora que eu já preenchi, olha assim, presta atenção. Uma pinceladinha de branco e eu vou colocar aqui. Você viu que aqui tem uma linha? Eu vou colocar aqui, ó, atrás da linha. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais de branco. Aí, agora, um pouquinho do branco também aqui, ó, nesse cantinho. Você viu que eu tô trabalhando com um pincel bem de pezinho e com pouquíssima tinta de cada vez? Porque se eu colocar muita, eu não vou controlar. E a tinta tá bem molhada, tá bem úmida. Aqui vai ficar um contorninho, assim, bem mais clarinho. Aqui embaixo daquela linha também eu vou crescer um pouquinho do branco ainda, assim, ó. Agora eu vou encher o pincel de branco, bastante. Vou colocar aqui bem na beiradinha. Aqui eu vou puxar um pouquinho, seguindo, acompanhando essa linha, tá? Vamos esfumar um pouco assim, puxando o pincel. Aqui, ó, o canudo é branco. Eu vou colocar aqui embaixo do canudo um pouquinho do branco, para deixar mesmo uma mancha. Assim, uma pincelada aqui, da mesma direção, largura, e uma pincelada aqui saindo assim, um pouquinho para fora. Aqui eu vou pôr a tinta bem em cima da linha e também vou puxar um pouquinho para dentro. De forma que fique bem mais clarinho. E agora essa beirada aqui de baixo, ó. Por aqui terminei. Mas aqui vai ficar bem mais branquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza. Eu tiro bem o excesso de tinta do meu pincel. Eu vou fazer uma sombra dessa parte aqui, ó. Eu comecei a fazer a sombra aqui, mas eu acho que antes eu vou fazer aqui um pouquinho de colorido nesse marfim. Um pouquinho do siena natural. Tiro bem o excesso e eu vou pôr aqui, ó.
vai ficar assim um pouquinho mais amareladinho. Mais um pouquinho, limpando bem o excesso. Aqui, você viu que eu puxei o branco aqui, puxei aqui. Aqui no meio ficou um pouco mais marfim. Então, eu vou pôr assim um pouquinho desse siena. Vou limpando o pincel. E esse siena chega até aqui, essa parte, perto da alça. Aqui, ele faz assim, ó, um movimento assim, meio repetindo isso daqui. Assim, ó. E em cima desse siena agora, olha só a misturinha, que nada. Eu vou pôr aqui essa sombra de cinza, que tem que grudar ali. Então, eu preciso de mais uma isca de tinta. Aqui ainda tá úmido por causa do clareador, então me facilita. Ó, é uma manchinha. Esse meu pincel, ele tá meio comprido, então ele tá meio mole. Mas eu vou ainda tentar fazer. Peguei agora um pouquinho do cinza e eu não lavei o pincel. Agora eu vou colocar aqui. Você viu que aqui tem um risco? É aquela partezinha da jarra. Que tem tipo um relevo. Olha só a sombra minúscula, porque eu pego o cinza e limpo totalmente meu pincel. De pouquinho, em cima da linha, pro lado de cima. Aqui a gente já tem o branco. E aqui eu vou colocar a sombra do canudo. Aqui, ó. Nem desci, tá? Só aqui esse pedacinho mesmo. E aqui tem um pouquinho de sombra pra dentro pra cobrir o risco ali. Agora, troquei de pincel, peguei o número 2 e vou colocar o branco aqui no canudo. Tomando cuidado para cobrir bem certinho o risco. Já preenchi de branco, vou pegar um pouquinho do cinza, novamente, pouquíssimo. E vou fazer uma sombra aqui, ó, com o pincel bem de pé. Nessa parte aqui de trás. Aí, agora eu vou crescendo pra lá, limpando meu pincel. Vou deixar aqui em cima também, assim, meio marcado com uma linha. Lavo o pincel de novo. Agora podia ser até com pincel zero. Que eu vou pegar o branco e vou colocar aqui, ó. Não é uma linha, mas pode até ficar falhadinho. Aí, é uma luz bem na beiradinha. Lavo o pincel de novo. E agora eu vou terminar essa linha aqui. Você sabe, né, que para fazer uma linha, quanto mais longe você segurar o pincel, mais você vai conseguir coordenar. Porque daí você apoia o teu braço e você pode ficar com a mão bem levantada, bem longe da virola do pincel. Ó, aí a gente consegue dominar muito mais a precisão. E aqui, essa linha vem, eu tô usando a largura do meu pincel. Se o seu pincel tá bem aparadinho, essa linha vai ficar mais fina, não tem problema. Quando chega aqui, realmente ela fica bem fininha. Ó, ela não continua da mesma largura. E ali faz o biquinho. Essa foi a parte da espuminha. Depois ainda tem uns brilhos aqui, a gente espera secar.
Agora, então, nós vamos fazer a parte aqui do suco. Você viu que aqui nós temos 2 espaços. Eu vou começar por esse aqui de cima, que ele é mais claro. E eu vou usar o amarelo ouro com um pincel número 10 aparado. Eu começo com esse amarelo ouro aqui, ó. Aqui eu posso até descer um pouco. Você viu que eu tenho uma linha que me cerca aqui. Aqui também eu posso descer um pouquinho assim. Vamos colocando esse amarelo ouro, muito bonito, muito ensolarado. Aí, um pouquinho mais do que a metade. Agora eu já vou passar pro amarelo cádmio, que é um pouquinho mais alaranjado. E vou terminar de preencher aqui. Misturo entre os dois e chego até o finalzinho aqui. Agora eu vou usar o cádmio para pôr aqui embaixo. E aqui eu não vou misturar, eu vou deixar assim, ó, bem marcadinho. Aqui sim, posso misturar um pouco. Ali deixo bem certinha a linha. E aqui do lado, ó, eu faço sumir um dentro do outro. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou usar o siena. Siena natural. Primeiro, eu vou colocar aqui embaixo dessa linha e vou puxar. Ele vai dar uma boa escurecida. Eu puxo aqui, ó, no meio. Depois eu venho limpando o pincel aqui do lado. Eu posso até puxar mais um pouquinho. Do lado de cá também. Daí trabalho assim bem retinho. E bem esfumadinho. Aqui essa parte eu quero deixar mais escura. Então eu já vou colocar o siena e vou fazer, venho fazendo uma sombra. Depois aqui também, ó, um pouquinho mais escuro. Esse canto aqui também. Vou colocar o siena em cima do cádmio e venho sumindo com ele. Aqui eu tenho como se fosse uma continuação aqui dessa sombra de cima. Nessa parte aqui eu vou colocar um pouco também, mas é um pouco menos. Eu não vou chegar na beiradinha, só aqui, ó, embaixo dessa linha, desse recorte. Essa é uma jarra assim bem comum, mas esse efeito fica muito bonito quando a gente olha as cores. Eu já vou aproveitar o cinza com esse pincel grande mesmo. E vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó, no canto. Lavei o pincel e vou colocar um pouquinho do marfim aqui, ó. Começa bem aqui na barriguinha aqui da jarra. Aí você vai descer um pouquinho e vai subir rente à linha. Isso vai dar uma boa clareada no amarelo ouro. Ó, não precisa deixar puxadinho. E bem aqui, a gente tem uma área mais clara e eu vou misturar um pouquinho mais do marfim. Aí, faço sumir aqui e pode deixar assim manchadinho. Peguei o pincel número 2 de novo e o cinza. E agora eu vou fazer uma linha aqui, ó, em cima daquele risco. Coloco o pincel bem no meio com a tinta e venho sumindo pro lado.
ele não vai ficar grosso aqui, pelo contrário, aqui ele some. Olha, em cima do siena, a cor fica bem mais suave. De novo, e agora aqui. Eu coloco a tinta no meio, puxo um pouquinho, não me puxe muito, tá? Ele vem aqui sumindo, depois vai pra lá e pode sumir também antes de chegar no final. Aqui embaixo, a gente tem uma linha assim, ó. E aqui aparece só um pedaço. Eu risquei com grafite em cima, ficou bem forte. Mas o espaço é igual aquele de cima. Aí, essa parte a gente... Ah, eu quero fazer outra coisa antes de deixar secar. Um pouquinho do marfim. Aqui, o meu risco, eu acentuei com o grafite depois e ele ficou aparecendo muito aqui. E aqui a gente não vê o risco. A gente tem a divisão da espuminha e do suco, mas a gente não vê o risco. Então, eu tô passando o marfim de novo, esfreguei um pouquinho para ele sumir. Aqui ele já não aparece porque tem a sombra, e aqui também tem um pouquinho de sombra. Mas mesmo assim, ó, passei o marfim em cima novamente. Agora a gente vai fazer as outras partes enquanto seca, para colocar um pouquinho de brilho nela. Agora nós vamos preencher essa parte aqui, ó, que é a parte de cima da tábua. Aqui ainda não. Eu vou preencher com amarelo pele. E já chegando aqui, nesse cantinho, eu já vou passar pro rústico. E vou deixar assim, ó, bem escuro. Nesse canto aqui, eu já vou pegar um pouquinho do laranja junto com o rústico. Vou esfumar um pouquinho. Aqui, pelo meio, eu vou pôr umas manchas de laranja mesmo. É mancha, tá? Então, não tem assim um lugar certo. Você joga no meio aqui e vai espalhando, assim, pra ficar meio... Vai ficar meio avermelhada, tá bom? Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um número 6, aparado, durinho. E vou trabalhar essa parte aqui de baixo. Primeiro, que eu tenho um pedaço aqui, ó, sujei de laranja ali, mas não faz mal. Um pedaço de amarelo pele, que a tábua tava descascada. Bem assim. Aqui também, eu vou separar esse pedacinho para pôr um descascado. Agora eu vou pegar o rústico, vou colocar aqui, ó, na beirada. E vou puxando ele para baixo. Eu já tô trabalhando a textura da madeira. Apesar de que tô preenchendo o espaço, mas eu já vou deixando, ó, riscadinho. Aqui embaixo eu vou pegar o siena, eu vou colocar e vou fazendo a mesma ranhura. Só que aqui, ó, você não pode entortar, tem que ficar bem retinho. Siga a trama do tecido. Aí não tem como você errar. Não precisa misturar muito, tá? Só deixar assim meio manchadinho. Aqui também. Não podemos esquecer que o cabinho das folhinhas aqui, ele desce. Aqui eu não vou riscar, eu vou deixar assim, ó, marcado.
Aqui bem escuro. Aqui vai parando, assim, bem irregular. Vou colocar um pouquinho do siena aqui nessa parte só, não vou chegar lá no fundo, não. E agora, com o siena, eu vou fazer aqui, ó, uma beiradinha. Puxar o siena aqui um pouquinho. Ui, sujou, faz mal. Que a madeira tem, essas bolachas de madeira tem essa beiradinha, que é a parte interna da casca. Eu vou pegar um pouquinho do rústico, um pouquinho do siena, juntos assim no pincel. E eu vou fazer umas linhas assim. Ah, não é certinho, tá? Você viu que eu tô batendo o pincel, eu não tô nem riscando com o pincel. Acompanhando essa linha aqui, ó, essa linha de fora aqui. Um pouquinho de cada um. Isso aqui é aquela parte dos veios da madeira. Agora eu lavo meu pincel. Eu vou pegar o marfim, que essa minha tábua tá ficando muito avermelhada. Eu vou fazer umas manchinhas assim, como linhas também. Só pra dar uma clareadinha aqui. Ali não, porque ali tá muito escuro, tá? Então tem que ser aqui assim. Esse pedaço que tá pegando mais luz. Fazer uma linha bem aqui. Acho que minha tábua aqui ficou meio tortinha, mas não faz mal. As bolachas são tortas mesmo. Aí, madeira pronta. Vamos fazer essas laranjas aqui. Vamos começar por essa laranja aqui. Eu vou pintar essa laranja aqui com melão. Eu vou começar aqui, ó. Por que que eu deixei isso aqui? Eu quero fazer a sombra dessa folha ali. Se você não tem a cor melão, ou qualquer um desses amarelos que eu tô usando aqui, você vai lá, procura as misturinhas só na Lu, ou então você pode substituir por uma cor que você tenha. Essa aqui, eu vou colocar aqui bem nesse ponto agora, uma pincelada do branco. E vou trabalhando assim, ó, redondinho, que eu quero deixar um ponto de luz aqui. Mais um pouquinho, no meio de novo, e vai crescendo. Aí, não precisa fazer sumir totalmente. Agora, desse canto aqui, nessa parte aqui, ó, eu vou colocar um pouco do laranja. Vou misturando pra esquerda, pra direita e pra esquerda. Eu tenho que pensar pra saber qual lado que é. Aí, misturadinho. Eu vou pôr um pouquinho do siena aqui nessa última parte. No cantinho e aqui, ó, de baixo pra cima. Cuidado, não deixa assim listrado, tá? Aqui ficou uma lista de laranja, um pouco do melão e o siena. Eu vou crescer um pouquinho esse laranja aqui, porque eu quero que ele se misture ao siena. Pronto, bem bom. E agora eu vou usar um tico do verde musgo. Eu vou até tirar o excesso aqui na folha, porque eu quero que fique só um sombreado. Já vi que vai ficar forte, então o que eu vou fazer? Pego um pouco do melão junto. Olha isso. Pronto. E essa parte aqui, que é a sombra, que tá da pontinha da folha que tá dando ali, eu vou colocar o cinza. E agora eu sujo o pincel de verde e passo ali, ó, em cima do cinza. Ficou um cinza bem esverdeado.
Próxima laranja, esta aqui. Essa eu vou usar o amarelo ouro. Eu vou colocar amarelo ouro nela inteira aqui desse lado. E para deixar ela diferente, apesar de que aqui tá mais escuro, mas para deixar o amarelo diferente, eu vou colocar um esverdeado aqui também. Mas antes eu vou pôr o ponto de luz aqui, ó, com o branco. Bem no meio. Aí, já chega. Agora eu pego uma pincelada do verde, tirei o excesso e peguei um pouquinho do amarelo ouro junto. Ele vai desbotar um pouquinho o verde musgo. Vai deixar ele conversando um pouco mais com esse amarelo ouro. Porque o verde musgo ele é muito brilhante. Mas é um verde muito bonito. Olha, vem acertando. Se ficar muito forte teu verde, passe um pouquinho do amarelo de novo. Como eu tô fazendo aqui, eu tô voltando um pouquinho do amarelo, desbotando esse verde. Não chegue aqui na luz, no ponto de luz. E agora, essa partezinha aqui, eu vou colocar o amarelo também. Só que ela tá por trás da folha, e então ela tem que estar bem mais escura. Eu vou colocar o siena. Eu posso pôr até um pouquinho do laranja junto. Vou pôr um pouquinho do laranja junto. Acertando a linha aqui. Isto. Agora nós temos essa outra aqui. E aqui eu vou colocar um pouco do amarelo limão. Ela tá bem na frente, ela pode ficar bem mais clara. Ó, uma pincelada bem gorda do amarelo limão nessa área aqui, ó. Nem cheguei até a beiradinha. Eu vou terminar de preencher aqui com amarelo ouro. Já faço a transição aqui em cima de uma cor para outra. Aqui termino de preencher com amarelo ouro. E faço aqui a misturinha também. Vou lavar meu pincel, porque agora eu vou colocar aquele ponto de luz bem aqui com o branco. Lavo o pincel, ponho mais um pouquinho. Aqui eu coloquei de uma vez só, você viu como ele já secou? E já sumiu? Vou pôr mais um pouquinho. Agora eu vou usar um pouquinho do laranja, mas eu vou tirar o excesso aqui no pratinho, porque eu não preciso de muito. Eu vou fazer uma mancha de laranja aqui, ó. Em cima desse amarelo ouro, vou até subir um pouco aqui pelo meio. É bonito quando fica assim meio manchado. Aqui vou pôr um pouquinho do siena junto com laranja, vai dar uma escurecida. Um pouquinho mais do laranja aqui, acertando a linha. Lavo meu pincel e agora eu quero pôr um pouquinho do verde aqui também. Eu gosto de colocar verde. Aqui, ó. Muito forte, então eu volto com o amarelo ouro diluindo um pouquinho o verde. Já aproveitei para vir até o final aqui, ó, em cima do risco. E esse verde, ele não deve invadir a área do laranja. Ele tem que ficar aqui no amarelo ouro e no amarelo limão. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rústico, ó, um pouquinho só, e vou fazer aqui as sombras um pouquinho mais acentuadas. A divisão de uma laranja para outra. E lembrando que a sombra, ela fica na laranja que tá atrás.
Olha aqui, ó, nos cantinhos, você pode deixar um pouquinho mais acentuado. Isso vai dar mais volume pro seu trabalho. Aqui, um pouquinho mais. Já vou acertar aqui, que ficou meio tortinho aqui a minha linha. Tortinha a minha linha. Aqui também, ó, na jarra, posso acrescentar um pouquinho. Você vai destacar mais a laranja. E aqui nesse cantinho tem um pedacinho de sombra também. Isso. E nessa daqui, aqui, ó, nesse cantinho, eu posso pôr um pouquinho mais de sombra em cima do siena que já tá ali. E aqui na parte onde tá encontrando a mesa, o contorno aqui, o risco. Dou uma sumidinha e pronto, vamos para o lado esquerdo. Agora nós vamos fazer essa laranja aqui. Primeiro, amarelo limão. Eu vou colocar aqui, ó, toda essa área. Agora, amarelo cádmio. Um pouquinho de sombra aqui. Em cima do amarelo limão. Ó, venho sumindo. Aqui eu vou preencher com amarelo cádmio também. Vou pôr mais uma pincelada do amarelo limão aqui, para separar esses espaços. Tá, e agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do verde musgo, vou tirar o excesso aqui e vou colocar aqui, ó, o verde musgo em cima desse limão e desse cádmio aqui, ó. Um pouquinho mais. Aqui bem pertinho da jarra, vou deixar mais esverdeado, só para dar um contraste de cor aqui. Isso, agora eu vou colocar o branco. Antes, um pouquinho do cádmio, tiro o excesso, aqui ó, nesse contorno de limão, bem pouquinho, mas para fazer toda a volta ali. O branco vai aqui, ó, nessa área mais clarinha do amarelo limão. Dá uma crescidinha e deixa. Agora a outra laranja. Vamos usar o amarelo ouro para ficar uma tonalidade diferente. E eu vou preencher inteirinha com amarelo ouro. Essa aqui eu vou colocar laranja. Pinceladinha de laranja aqui, ó, desse lado, até por aqui, e até por aqui, ó, metade, mas aqui do lado. Aí venho disfarçando, redondinho, limpando o pincel. Eu quero deixar aqui, ó, uma área para ser o claro, para ser a luz. Então, eu vou subir com esse laranja assim, fazendo uma sombra aqui, ó, de novo, pelo meio. Mas eu quero preservar o amarelo ouro aqui. E eu vou pôr um pouquinho do laranja aqui também. Agora, aqui eu vou pôr um pouquinho do verde. Eu achei bonito esse ali que o verde atravessou. Ó, bem pouquinho. O meu amarelo tá, ó, molhadinho ainda, né? Então, eu posso pôr. Mas não põe assim reto, ó. Ele vai fazer esse movimento meio arredondado. Agora, eu lavo o pincel e venho misturando esse verde. Ele tá em cima daquela faixa de amarelo ouro. Então, ele vai ficar mais claro.
Não é pra ficar assim, listrado, tá? E para que não aconteça isso, eu vou colocar aqui embaixo uma sombra. Vou colocar o cinza, que eu tava trabalhando com cinza. O cinza e um pouquinho do laranja. Vou deixar essa parte aqui mais laranja. E um pouquinho do cinza. Pode pôr bem aqui, ó, imediatamente pertinho da folha. Vem sumindo. Sobe aqui sumindo. Acho que aqui embaixo tem que pôr um pouquinho mais. Deixar mais escuro na base. Eu vou pegar um pincelzinho menor, porque eu já quero deixar que essa, ela tá mais clara do que essa. Então, eu tenho que deixar aquela parte ali bem certinha, que não vai ter uma sombra atrás para poder corrigir o risco que ficou aparecendo. Então, eu tô passando aqui, ó, um pouquinho do laranja com o cinza, em cima do risco. Dou uma disfarçada para não ficar um contorno, para não ficar aquele contorno muito risquinho. Então, eu vou entrar com um pouquinho desse escuro, fazendo uma sombra aqui desse lado também. Vou acertar aqui. Aqui é rústico. Não precisa nem ficar essa linha aqui muito saliente. Pode passar o pincel assim, ó, de leve em cima. Ele dá um sombreado. Ah, eu esqueci de colocar o branco aqui na laranja. Eu vou colocar agora, tá? O branco vai bem em cima. Eu sei que não tá pegando, mas vai bem em cima do amarelo ouro. A folha, eu já limpei, eu sujei o dedo de pistache, limpei aqui na folha. Agora eu vou trabalhar a folha com oliva e com o pistache. E assim, eu vou começar preenchendo, pincel número 6, preenchendo aqui, ó, essa metade com oliva. Esse oliva vem aqui. Agora aqui eu vou fazer assim, ó, uma linha meio na diagonal, preenchendo. Vou chegar até aqui. Agora eu vou pegar o pistache e vou terminar de preencher aqui. Ó, agora eu vou pegar o oliva, só um pouquinho. Sai lá da linha e desce. Do lado de cá eu vou colocar o pistache. Aqui na ponta eu preciso cobrir aquele musgo ali, então eu vou pôr um pouquinho do oliva junto. Pistache só para fazer a linha aqui, ó, assim. Acho que eu vou usar um pouquinho do amarelo limão, vou lavar o pincel e usar um pouquinho do amarelo limão aqui assim, fazendo nos intervalos daquele oliva que eu fiz os risquinhos, só para deixar assim essa nervurinha, ó. Mas não é aquele risquinho de pincel zero, tá? Aqui já sumiu, menorzinho. Põe com esse pincel mesmo. Isso daqui vai secar e vai ficar bem mais delicado. E aqui nessa beiradinha eu vou deixar mais amarelinho. Eu vou usar o amarelo limão e o pincel zero e vou fazer aqui, ó, um contorno. A tinta tá úmida, então esse amarelo limão, ele vai meio que sumir um pouco ainda. Não vai ficar assim tão vibrante, mas vai dar uma diferença. Aqui nesse comecinho também, ó. E pra lá nem precisa. Já desci aqui para fazer o cabinho. Desse lado aqui também, ó, nesse pedacinho aqui.
Não precisa ser uma linha contínua. Se você colocar e a tinta der uma falhadinha, você pode deixar. Não precisa voltar consertando. Bom, é só isso nessa folha. Agora essa folha de baixo. E eu vou colocar desse lado aqui, saindo da ponta, o verde oliva. E nessa área aqui, um pouquinho do pistache. E dá uma misturadinha no oliva. Faz um sumir dentro do outro. Agora eu vou fazer uma luz com o pistache. É assim, ó, vou colocar aqui e vou fazer pra lá uma linha atravessada. E aqui também, ó, uma linha atravessada. Eu vou limpar o meu pincel aqui porque peguei muita tinta. Mas é assim, você vem alisando. Viu que vai ficar um espaço mais escuro dentro. Vou até acrescentar mais. Esse outro lado aqui, o pistache inteiro. Já deixa aquela linha de marcação ali no centro. Já vai deixando bem certinho. Essa parte aqui é um pouquinho mais escura. E eu já vou colocar o oliva aqui no pezinho. Lavo o pincel, pego mais um pouquinho do oliva, tá vendo que aqui tem um gordinho? Então, nesse gordinho aqui eu coloco um pouquinho do oliva e puxo pra dentro. Isso. Agora, amarelo limão. Pincel zero. Esse cabinho, ele tá vindo aqui, ó, ele está cruzando esse outro. Vou começar aqui a linha central. Por aqui vai acabando. E aqui continua o cabinho. Vou deixar esse daqui por trás. Então, eu vou deixar ele assim mais escuro. E eu acho que o cabinho... não acho que eu devia fazer isso aqui. Vou fazer assim. Verde oliva. Aí, essa daqui tá por cima. Fica mais clarinho. Aqui, vou iluminar esse cabinho. Deixando ali mais escurinho. E agora, o acabamento aqui. Tá vendo essa curva? Essa curva vai ficar com contorno mais acentuado e mais clarinho. Pontinha. E o lado de lá eu vou contornar inteirinho com o limão. E desse só aqui. Outra folha. Oliva aqui. Oliva aqui. Aqui vou puxar para os dois lados e aqui essa parte central crescendo para fora. Já venho com pistache aqui, que eu quero que fique mais clarinho. Agora, esse lado, pistache bem purinho. Puxei aqui, porque eu quero que encoste lá. Essa parte aqui, ó, eu venho com pistache até o meio. Aí, eu vou com esse oliva aqui e vou misturando. Eu vou pôr um pouquinho do amarelo limão aqui. Para deixar um pouquinho mais vibrante. E um pouquinho aqui também, ó, mas só no contorno, com esse pincel maior. E daí vem sumindo para cima do oliva. Isso. E agora, aquele contorninho com o amarelo limão, risquinho no meio.
contorninho do lado de cá. Ah, ela também tem uma ligeira nuance de clarinho aqui, assim, ó, 2. Lembra que eu coloquei uma ranhura? É pra fazer isso aqui, ó. Não é aquele risquinho fininho, tá? É uma manchinha de luz. É um relevo que tem ali. Ele vem e sumiu. Agora nós vamos fazer... Acho que aqui tem que pôr mais um pouquinho de tinta. Acho que ficou muito escuro. Vou pôr um pouquinho de pistache em cima. Não, limão, né? Limão mais clarinho. Agora a gente vai lá em cima fazer aquelas outras folhinhas do lado esquerdo. Essa folha aqui, ó, eu vou deixar ela bem escura aqui, que tá atrás da laranja. Escuro aqui, que tá atrás da jarra. Essa jarra aqui nessa parte, ela não é transparente, porque ela tem o suco. E o suco é bem concentrado. E aqui eu vou colocar um pouquinho do pistache. O cabinho... Ah, não, o cabinho tem que fazer com pincel zero. Então, eu fiz um risco com oliva no meio. Agora, aquela dali, essa parte aqui, ó, tá ficando bem escura porque tá por baixo, tá dobrado. Aqui eu vou até deixar o espaço. Eu vou fazer aqui, ó, oliva e oliva. Agora eu já vou pegar o pistache e já vou colocar aqui. Dou uma pinceladinha ali e uma pinceladinha aqui. Vou deixar o pistache aqui também, ó, no contorno. E mais um pouquinho do pistache aqui. Aí, ficou assim bem listrado. Essa parte aqui na beiradinha vai o pistache também, porque é uma beiradinha, uma dobrinha. E ali atrás um pouquinho do oliva. Acabamento, eu já vou usar o amarelo limão aqui, ó, na beirada da dobrinha. E esse amarelo limão desce aqui. Aqui eu vou deixar um pouquinho de contorno também, mas bem pouquinho, só aqui. Cabinho. Essa folha tá aparecendo só a linha. Posso deixar um fio de oliva do lado de trás aqui, ó, essa parte. Aqui onde tá mais gordinho. Esse cabinho eu já vou deixar pronto. Preencho com verde oliva. Põe um pouquinho de luz com amarelo limão. E pronto, a última folha, começando com o verde oliva, essa parte aqui. Agora um pouco de oliva aqui do outro lado, ó, na outra metade do outro lado. Pistache na ponta, aqui faz a linha e do lado de lá eu misturo. Pistache, aqui eu faço a linha e do lado de cá eu misturo. Esse lado aqui eu tenho duas nuances de luz. Aí, agora o contorno. Limão, que já veio aqui, ó, pego o cabinho e subo fazendo essa linha central aqui, ó.
Sumiu. Sumiu. E aqui eu vou fazer um contorno aqui só nessa curva. Assim. Preciso acentuar um pouquinho aqui a linha do meio. Minha mão já tá fazendo sombra, mas é o risquinho central ali, ó, que tô acentuando com amarelo limão. Pronto. Agora nós vamos esperar essa parte. Aqui praticamente já tá seco. O restante já tá seco, mas eu acabei de fazer, então vou esperar um pouquinho secar ali para fazer o fundo, antes de colocar os brilhos. Pronto, o trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar um pouco de água para deixar esse tecido um pouco mais úmido. Não é molhado, é úmido. Agora eu vou pegar o meu azul hortênsia, tiro o excesso no pratinho e vou fazer toda essa parte aqui de cima. Eu não vou passar lá por cima, só vou chegar até aqui. Você viu como é fácil fazer o fundo quando o tecido tá úmido? Aqui, ó, posso até passar por cima dos galinhos, que não vai me alterar em nada. Sempre tirando todo o excesso de tinta. Suba aqui pertinho da jarra e venho limpando. Olha como eu tô fazendo. Eu vou esfregando de leve, limpando o pincel e a tinta vai sumindo. Aqui um pouquinho também. Um pouquinho aqui, ó, em volta dessa laranja. E aqui eu já vou sumindo com o azul. Depois pro lado de cá, também um pouquinho aqui, ó. Começo bem aqui entre as duas e venho limpando o meu pincel pra fora. Pronto, de proporção já tá bom. Agora eu vou colocar, eu nem lavei o meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do verde pistache. Tiro o excesso de tinta e vou fazer aqui embaixo um pouquinho de sombra também. Não vou levar muito longe, mais ou menos a mesma proporção do azul. Ó, aqui eu terminei embaixo dessa folhinha. Aqui um pouquinho mais forte, porque é um lugar que tá bem sombreado. Venho limpando o pincel. Eu já fiz aqui, ó, uma dobradura no tecido. É o lugar onde eu vou colocar o barrado daqui pra baixo. Então, eu tenho que terminar até aqui, não adianta pintar mais. Aqui também, ó, bem de leve. Encontra o azul e vai sumindo. Agora eu vou colocar um pouquinho do cinza chumbo. Bem pouquinho. Exatamente embaixo da tábua. Eu começo aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro e venho fazendo, venho puxando a tinta, ó, até sumir ali, tá vendo? Eu vou deixar essa sombra, não vou esfumar. A ideia é que esses elementos estão projetando sombra sobre essa parte aqui, que seria uma mesa. E aqui vai ficar assim, ó. Aqui, bem escurinho. Aí vem sumindo, até chegar na pontinha da folha. Ele faz o movimento que tem ali, ó. O elemento é a folha. Projeta sombra sobre o fundo. Essa sombra eu vou puxar um pouquinho aqui, ó. Mas aqui vai ficar mais grosso e mais intenso. Aí vem pra cá e vem sumindo. Aqui, ó, no cantinho eu tenho também um pouquinho de sombra.
mas eu não vou chegar na ponta da folha. A sombra é da laranja e ela vem sumindo por aqui, ó, até o meio aqui da laranja tem que sumir. Porque essa luz, você viu que tá batendo aqui, ó. Quando a gente colocar os reflexos aqui, você vai ver que é desse lado que tá chegando a luz. Então, a luz bateu aqui e fez sombra do outro lado. Aqui eu tenho um pouquinho também. E termino aqui, ó, na pontinha. Vou pegar um pincel menor, um número 6, e eu vou preencher aqui esse espaço. Ficou bem azulado, então eu vou pôr um pouquinho do rústico em cima, porque eu quero que fique nesse tom. Acertando cantinhos. Pronto, as sombras. Agora nós vamos fazer as luzes. Eu vou começar fazendo uma luz seca nas laranjas. Pincel seco, tinta, tiro o excesso, coloco aqui, coloco de novo o branco aqui e cresço. Olha como acentua o branco. Aqui, em todas as laranjas eu vou fazer isso. Aqui na jarra eu vou colocar o branco também assim, ó. Branco puro. Esse lado aqui eu vou colocar uma linha de branco bem na beiradinha. Eu vou esfumar pra dentro. Aqui, até aqui, ó, já tá bom. Agora eu vou puxar um pouquinho assim, ó, só pra fazer um brilhozinho. Não é tudo do mesmo tamanhinho, tá? Pode fazer um maior, um menor. Aí, bem em cima desse, aqui ó, nessa linha, você vai colocar aqui, assim, um pontinho, 2 pontinhos. Agora, aqui tem esse elemento, aqui ó, pouquinho pra cima, você vai fazer assim, 2 pinceladinhas. Pode puxar um pouquinho pro lado, só pra dar uma esfumadinha. E agora realça aqui, ó, o centro. Um pouquinho mais e um pouquinho mais. O centro não, o lado, né? E tem que ficar bem retinho. Aqui do lado tem um pouquinho assim também. Aqui, ó, embaixo tem uma pincelada. Desse jeito aqui mesmo. Aperta o pincel assim e deixa. Aqui eu tenho 2 pontos. Assim. Nessa parte aqui, ó, entre o cinza e o branco, uma apertadinha de pincel também, e o começo ali do azul. Agora, aqui, bem nessa direção, aqui, ó, você tem uma pincelada de branco. Aqui onde a gente já tinha o branco, também pode realçar um pouco. O canudo, vou realçar aqui o branquinho da beirada, que não é bem na beirada, né? Um pouquinho pra dentro. Pontos de brilho aqui. Tô fazendo tudo com o pincel número 6. Aqui a gente já tem. Aqui, ó. Você viu que aqui eu coloquei embaixo e aqui eu coloquei em cima. Aqui, ó, nessa beirada de baixo também um pouquinho. E agora, em cima dessa linha, eu vou usar o pincel 0, porque aqui é um pouco mais difícil de colocar com o pincel 6. Então, aqui, ó, entre o azul e o cinza. Aqui também. Aqui. Não nesse branco aqui. É aqui, ó. Você viu que saiu todo pingadinho? Deixei, não vou mexer. Agora aqui. E aqui também temos um pouquinho.
Aí. Essa parte aqui pode ficar um pouco mais branquinha. Peguei novamente um pincel maior, tô trabalhando com 2. E vou passar uma linha de branco aqui. E aqui eu reforço. Olhando bem, eu acho que aqui eu tenho que crescer essa sombra dessa laranja, porque se tá batendo luz aqui, o redondo dela vai me fazer um volume aqui, ó. Então eu vou crescer um pouquinho mais isso aqui, sumindo dentro do azul, não deixa marcado ali não. Passou aqui e saiu aqui. Isso. Trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. Eu gosto muito desse colorido. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna Caroline Ribeiro Passos, que mora em Cabo Verde, Minas Gerais. É uma aluna virtual que me contou como conheceu o canal Sonalu Pinturas. Atravessava uma fase muito difícil durante a pandemia. 3 crianças pequenas, avós com graves problemas de saúde, período tenso. Então ela voltou a pintar depois de muitos anos sem praticar e se descobriu livre. Desenvolveu seu próprio jeito de pintar e hoje ensina mulheres que estão saindo de crises de depressão e ansiedade usando a pintura e a palavra de Deus. Ela diz: através de você eu conheci uma pintura descomplicada que me possibilitou entender muitas coisas, como por exemplo, meu perfeccionismo. Caroline, você me inspira. Deus te abençoe. Receba o meu beijinho muito especial.